Como a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesta manhã de sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando Koenig e a irmã Esther Koenig. Louvamos a Deus pela vida de todos, agradecemos vocês que têm nos acompanhado durante todos esses anos, né? Ultimamente agora nesse canal do YouTube, também no WhatsApp. Hoje é o vídeo de número 203. Nós começamos no dia 8 de novembro do ano passado. E sempre com a mensagem de esperança, na simplicidade do Santo Evangelho de Cristo, tendo o cuidado de nunca deixar de anunciar a volta do Senhor. E para isso nós temos que viver uma vida aqui pautada na palavra, orientados pelo glorioso Espírito Santo, para não ser surpreendido naquele dia glorioso que logo vem aí. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Sejam bem-vindos. Nós agradecemos a todos vocês, inscritos ou não. Se você ainda não se inscreveu, faça a tua inscrição e continue compartilhando com os demais e também fazendo teus comentários, que é muito importante você nos contar alguma coisa acerca do Senhor. Todos os dias, com alguma dificuldade, a gente consegue ler todos os comentários. São testemunhos, incentivos bíblicos e também pedidos de oração, pedidos de socorro. E nós estamos nessa semana falando sobre esse socorro do Senhor para a libertação. E nós vamos prosseguindo, irmãos, orando sempre. Vocês também, os irmãos, façam a sua parte. Cada um orando e buscando no Senhor, sempre com o objetivo maior, sempre com o desejo maior de que Cristo em nós, não só para aqui, mas esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória, e para ultrapassar e alcançar esta promessa, nós temos que lutar legitimamente. Não podemos baixar a guarda, deixar assim, recebi, agora eu vou deixar para depois. Não, irmãos, nós temos que lutar constantemente, pois nós temos um adversário que não cessa nem de dia nem de noite. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa primeira parte deste versículo 28 me chama a atenção pelo seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando alguém deixa de amar o Senhor e volta-se para este mundo, ele está pronto para ser destruído, pronto para fazer parte agora de tudo aquilo que o inimigo de Deus tem para oferecer para ele, porque ele não está mais amando o Senhor. Ele não está mais recebendo do Senhor as orientações. Ele deixou de olhar para o Senhor e voltou-se para este mundo, amando o mundo.
porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Quando nós amamos o Senhor, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo. Você não vai se atirar, se jogar, receber, participar de oferendas desse mundo, de ofertas malignas, coisas que destroem a própria alma do homem, destrói o corpo do homem. Ele fica desprotegido totalmente, porque ele não amou mais o Senhor. Sabemos que o primeiro mandamento que foi escrito por Moisés para o povo hebreu é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um mandamento que não é só para os hebreus, é para todos nós. E não foi só para a dispensação da lei, mas desde o Éden o Senhor quer esse amor a Ele, que nós o reconhecemos que Ele é Deus em todas as dispensações. Imagina agora, irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, que o inimigo, conhecedor de todas as coisas, ele sabe que nós estamos no fim dos tempos e ele quer arrebanhar o maior número possível de pessoas, tirar da proteção de Deus e levar com ele, para fazer dessa criatura o que ele bem entender. E ele não tem nada de bom para oferecer. Tudo que ele oferece são coisas passageiras. Você sabe disso. Nós sabemos disso. E eu não entendo, irmão, não dá para entender como é que alguém que esteve sob a proteção de Deus pode aceitar ofertas do inimigo. Teve num lugar tão lindo, limpo, glorioso, de paz, ainda na pobreza, faltando tudo, mas você tinha Cristo na tua vida. Talvez agora você não para lembrar, porque ainda dá para andar um pouco. Tens ainda alguma coisa para gastar, mas vai chegar num lugar, vai chegar numa altura desse caminho que você tomou, que tu não tens mais outro jeito, a não ser voltar, pedir perdão, se arrepender ou morrer, ou se entregar de uma vez. Escolha hoje o que você quer fazer. Tem muita gente orando por você, muita gente clamando por ti. O Senhor sempre exigiu de nós esse amor, amar a Ele. Nós o amamos. Nós não vamos pecar porque temos medo de Deus. Nós não pecamos e não o deixamos porque nós o amamos. Eu amo o Senhor. E os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, amam o Senhor Jesus, amam a Deus, porque sabemos que tudo que nós recebemos, não recebemos porque merecíamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, ainda falando aos Coríntios agora, primeira carta aos Coríntios, versículo 2, capítulo 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviram, ou os ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tudo está preparado. Talvez você tenha até fraquejado na fé, porque ninguém mais tem falado essas coisas para ti. Não tem mais sido ensinado para o povo que nós temos uma pátria celestial, que o Senhor vai voltar. Essa é uma mensagem que está sendo esquecida, ou estão fazendo de conta que não se lembram mais para passar para o povo, porque nem todos querem ouvir. O mundo tem sido uma atração. Tudo no mundo hoje é chamativo, atrai as pessoas. Nós temos o mundo na palma da nossa mão. Como sempre falo, a igreja de Cristo está no cume da montanha, vendo toda a glória do mundo. Ela só não cai para adorar o inimigo, porque o Senhor está ali para dar vitória. Senão ela adoraria o inimigo em troca da glória do mundo. Estamos no cume do monte.
e o mundo está na nossa mão, mas o Senhor está acima de tudo e nós o amamos de todo o nosso coração. Eu creio que a Esther tem alguma coisa também para falar e nós vamos, nesta mensagem, irmãos, focar nesse assunto. Se você quer ser liberto de tudo, volte a amar o Senhor. Ele vai te dar graça e força para tu vencer. Nós sabemos que quando João, lá na ilha de Patmos, escreveu a primeira carta que Jesus mandou, foi para a igreja de Éfeso. E ela fazia tudo conforme Deus queria. Foi passando-se o tempo e, de repente, ela começou a fraquejar num ponto só. Num ponto só. No versículo 2, no capítulo 4 e 5, nos diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Agora ele dá um conselho. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Veja só, tantas coisas boas que aquela igreja praticava, aqueles irmãos praticavam. Mas foi passando o tempo, eles foram se descuidando, e de repente o primeiro amor. Irmãos queridos, que nós nunca venhamos a perder esse primeiro amor, porque do contrário, nós não vamos chegar na glória. Não vamos chegar na glória. Mas podemos voltar lá onde caímos, vamos se lembrar e vamos resgatar novamente esse primeiro amor. Então, tudo estará bem com o Senhor. Amados irmãos, olhem só, o amor ao Senhor, amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é uma necessidade real na nossa vida. Não podemos esquecer. Tudo acontece com alguém que se desvia do caminho e desce para esses lugares obscuros deste mundo, ocultos desse mundo, para as profundezas das trevas, porque deixaram de amar o Senhor, deixaram de prestar atenção. Homens que outrora pregavam a mensagem do arrependimento deixaram de pregar, pregavam a santificação, deixaram de falar isso, não falam mais, o povo não ouve mais. Querido irmão, querido amigo que prega a palavra, você que tem o temor de Deus no teu coração, continue pregando a palavra de Deus, assim como você aprendeu lá no passado ou recentemente. O Espírito Santo está falando em todo o tempo, mostrando o caminho. Nós sabemos o caminho, mas às vezes não sabemos o jeito de caminhar nesse caminho. Nós precisamos prestar atenção e pregar a palavra. Como eles vão fazer? Como o povo vai atentar para a salvação se não tem quem pregue, se não tem quem ensine? Naquele dia nós vamos ser cobrados. Querido irmão e irmã, povo de Deus, santos do Senhor, se tu tens um obreiro, se tu tens alguém que prega a palavra com temor e tremor, ame esse homem, abrace ele, ore por ele, para que ele continue na torre, lá sob a torre de vigia, olhando o que está acontecendo e passando para você, passando para a igreja. Querido irmão, que a graça de Deus, que a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos nós e que não venhamos nós naquele dia perder essa oportunidade de salvação por falta de amar a Deus, amar a Ele sobre todas as coisas. Olha a igreja de Éfeso: tenho, porém,
contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Quem é o primeiro amor? O Senhor Jesus. Aqui está falando sobre salvação, sobre igreja, o primeiro amor. Aquele amor primeiro que você tinha, jovem, meninos e meninas, quando iam para a casa do Senhor, louvando o Senhor desde pequenininhos, um amor puro, de repente foi desaparecendo. Que caíste do primeiro amor. Outros idosos também acontecendo. Hoje acontece com pessoas idosas se desviando da fé depois de longos anos, deixando a família, indo para o divórcio depois de longos anos, cativos pelo inimigo, porque desprezaram o Senhor, deixaram o primeiro amor. Querida igreja do Senhor, igreja linda, é gloriosa, noiva de Cristo. Ela vai passando e o mundo vai olhando. Ali vai indo eles, lá estão indo eles, indo para a glória. De passo a passo nós vamos chegar na glória. Porém, amando o Senhor, como vamos casar? Como vamos para um casamento sem amar o noivo? Não tem jeito, nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Aí você vai ser livre, livre, livre de tudo isso que está trazendo transtorno para ti e a tua família. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos pela mensagem da cruz, pela tua palavra, Senhor, pelo teu amor. Não deixa, Senhor Jesus, o inimigo laçar, enganar, tirar o amor que tu derramaste no nosso coração, o amor que tu mostraste por nós na cruz, dando a vida por nós, do Espírito Santo que desceu e continua junto com a tua igreja, conduzindo ela cada dia. Nós sabemos que aqui é lutas e aflições, choros e dores. Vamos envelhecendo, Pai, vamos cansando, mas não queremos deixar, Senhor, de te amar em primeiro lugar, Jesus, e dar atenção àquilo que tu vais nos dizendo cada dia. Sim, Pai, que o nosso culto do raciocínio nunca se feche, nunca encerre as portas, mas esteja sempre aberto para ti. Em nome de Jesus nós te pedimos, liberta, Senhor, essas vidas. Sim, dá alegria para essa casa, dá paz para esse povo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para sempre. Aleluia. Amém e amém. Amados irmãos, desejamos a todos um abençoado dia. A Esther sempre dá esse tchauzinho para vocês, eu sei que alguém gosta, mas ela faz isso porque ama os irmãos. Amém. Ama todos vós. Amém. Glória a Jesus, o primeiro amor. E ora também pelos irmãos. O primeiro amor do Senhor continua gotejando nos nossos corações. Que Deus abençoe a todos e Ele nos permitirá voltar amanhã com os irmãos outra vez. Amém.